E aí, você também se surpreende com o fato de que muitas vezes manifestações que seriam pacíficas acabam se tornando extremamente violentas? E você tem estranhado aí nos últimos dias, principalmente, essa medida de destruição de monumentos históricos, sob a justificativa de que eles representariam uma ideia que não deve ser defendida hoje em dia? Eu sou o professor Bruno Grego e eu vim falar com você sobre o papel das análises e o tempo, a história. E aí, gostou do tema desse vídeo? Então, curte aqui, se inscreva no canal. Toda segunda e sexta-feira eu tenho conteúdo de altíssima qualidade para você em matéria de direito, história, administração pública, política, todos esses temas muito bacanas. Te vejo por aqui. Maravilha! E aí, gente, olha, essa semana tá bem agitada, né? A semana já começou agitada, hoje é um dos nossos vídeos de início de semana. E vejam, tivemos ao longo de toda a semana passada vários protestos extremamente justificados em razão do combate ao preconceito e ao racismo em todo o mundo, principalmente, claro, nos Estados Unidos. Agora, nós temos visto, pessoal, vários movimentos que começaram nos Estados Unidos e depois se espalharam para o Reino Unido, em que as pessoas têm destruído monumentos históricos, principalmente estátuas, que aludem a pessoas que foram, por exemplo, mercadores de escravos. Um caso que tomou todo mundo aí foi um caso que aconteceu justamente no Reino Unido, a derrubada de uma estátua de um ex-mercador de escravos, né, obviamente figura histórica, e que foi lançada no Rio. E aí, gente, será que isso se justifica? Será que essa é uma postura correta? É sobre isso que eu vim falar aqui com vocês hoje, nesse vídeo curtinho sobre alguma análise. Tá bem? Então vamos lá, pessoal. Como eu disse ali na abertura do vídeo, não podemos esquecer que o critério temporal, o critério histórico, sempre deve ser levado em conta quando nós fazemos as nossas análises, as nossas críticas. Não se esqueçam, pessoal, não tem como nós pegarmos a cabeça de 2020 e analisar fatos de 1520, de 1720. Percebam que não se pode fazer um julgamento válido sem uma análise do contexto, do cenário, primeiro. E segundo, não se esqueçam que muitas vezes nesses casos a ideia está na cabeça de quem olha. A vovó já deve ter falado isso para você. A maldade está nos olhos de quem vê, não é isso? Portanto, pessoal, se nós fazemos uma análise, por exemplo, de um caso como esses, da destruição das estátuas, tá? Na verdade, o que eu vejo, isso é o meu posicionamento pessoal, é que isso é mais uma das representações do politicamente correto. O politicamente correto, na minha visão, algo que eu repito frequentemente, é o resultado da combinação de cabeças vazias e barrigas cheias. Ou seja, se você não tem grandes necessidades prementes ao longo da vida, né? Se você é uma pessoa que hoje o pessoal gosta de rotular como privilegiado, né? E você não tem muito com o que se preocupar, geralmente surgem essas preocupações com o politicamente correto, algo que é muito raro em relação a quem tem problemas graves para lidar. E aí, qual é a grande questão do politicamente correto, pessoal? O politicamente correto, essa tentativa de demonstrar que você está certo, que você luta por uma causa, principalmente quando essa causa não lhe toca diretamente, é um reflexo, na minha opinião, de falhas de caráter internas que nós tentamos ocultar ou compensar com grandes atos heróicos. A rigor, eu tenho contato com inúmeras pessoas, como eu inclusive comentei nesses dias, que são ativistas de direitos múltiplos de todas as classes, mas que quando estão na universidade, por exemplo, têm aquela conduta clássica de não cumprimentar alguém que trabalha na limpeza, de não ter amizade ou contato com segurança, porque entende que aquelas pessoas, de modo íncito, são inferiores a ela. Vejam que adotaram a postura aparentemente democrática e aparentemente de luta contra os símbolos
é tentar mostrar ao público que você é uma pessoa boa e lutar contra a sua consciência e a dor de ser uma pessoa diferente aqui dentro. Portanto, não faz sentido nenhum, na visão ética, que você tenha uma ética de convicções. A ética deve ser baseada em valores de certo e errado, e não num uso simbólico. Quando nós temos essa ética das convicções, o que hoje em dia pode ser tratado por ética da lacração, né? Quando nós temos essa ética que é baseada em grandes atos de demonstração, grandes textos nas redes sociais, né? Uma adesão gigantesca a movimentos e a símbolos, isso na verdade revela uma falha de caráter daquela pessoa. Isso sendo consciente ou não, mas na verdade é uma maneira psicológica de tentar lidar com aquela situação. E como que eu traduzo isso para vocês, pessoal? Não se esqueçam, análises históricas sempre vão nos trair. Eu costumo falar muito frequentemente em sala de aula que eu fico imaginando o que as minhas filhas, por exemplo, que hoje têm quase 3 anos, vão dizer lá em 2040, quando elas tiverem 23, por volta dos 23, 25 anos, o que foi que aconteceu em 2018, para a gente ter a situação que a gente tem. Portanto, julgamentos que são atávicos, né? Julgamentos que são atemporais, que eles não levam em consideração o contexto de um cenário, são julgamentos levianos. Nós não podemos chegar hoje e dizer, olha, um bandeirante, né, lá no século XVI, no século XVII, era um criminoso. Era uma pessoa que escravizava índios. Então isso é um absurdo. Nós não podemos ter qualquer alusão ao nome de um bandeirante, né? Uma pessoa que foi mercador de escravos não pode hoje ser lembrada. Não pode ter um monumento histórico, né? Por quê? Porque isso representa a ideia da escravidão. Negativo. Aquilo é a imagem de uma pessoa. Aquela escultura não representa uma ideia. Quem representa a ideia somos nós. Quem pensa somos nós. Uma escultura a um bandeirante não é uma escultura à ideia da bandeira violenta. Ela é escultura a todo um movimento de ampliação de fronteiras que criou o Brasil do jeito que ele é hoje. Está certo escravizar? Não. Está certo você ter preconceito contra as pessoas? É óbvio que não. Agora, derrubar estátuas muda o que nisso? Nada. Se você não quer ser preconceituoso, o melhor movimento que você pode fazer é não ser preconceituoso. É assim que se luta contra o preconceito. Você não quer que haja racismo? Lute contra o racismo. E é óbvio que a palavra das pessoas e os movimentos são importantíssimos. Um movimento que mobiliza milhares, talvez até milhões de pessoas nas ruas é um movimento extremamente relevante. O movimento de 15, 20, 30 pessoas derrubando uma estátua é absolutamente irrelevante. Porque nós simplesmente estamos condenando, né, a uma damnatio memoriae, como nós tínhamos lá na Roma Antiga, ao esquecimento de uma memória e que justamente faz com que nós não pensemos naquilo que deve ser refletido. Vejam, por que foram feitos os registros, pessoal, lá na Segunda Guerra Mundial dos campos de concentração, né? Porque o general Eisenhower disse justamente que quem não conhece a própria história está condenado a repeti-la. Você apagar marcos históricos, momentos históricos, registros históricos de algo que aconteceu, só contribui para que aquilo aconteça de novo. Não faz sentido isso que eu estou falando para você? Um último ponto que eu quero deixar para vocês, pessoal, é um questionamento, e esse é um questionamento extremamente polêmico, tá? Quem for questionar o meu posicionamento vai questionar, na verdade, o exemplo que eu estou dando, tá? Mas é óbvio que eu já faço aqui um disclaimer, já faço uma observação de que eu não tenho nada a ver com essa conduta e não suporto essa conduta, tá? Eu não sou um apoiador dessa conduta. Agora, existem debates por especialistas da área, não sou eu, existem debates por especialistas da área acerca da verdadeira natureza da pedofilia, né? Hoje, pedofilia para nós é um crime execrável, é algo extremamente grotesco, que nos causa asco. Agora, quem é que garante que daqui 50 anos nós não teremos um cenário em que as pessoas vão, de uma maneira extremamente ampla, extremamente aberta, reconhecer que a pedofilia é uma condição XYZ,
ou que tenha uma certa normalidade, ou que não haveria dolo ou culpa, não sei o que vai acontecer daqui 50 anos. E que aí, daqui 50 anos, as pessoas vão olhar para 2020, as pessoas lá de 2070 olhar para 2020 e vão falar, nossa, que coisa absurda, vocês criminalizavam a pedofilia. Vejam que, do mesmo modo como nós não podemos julgar aquilo que foi feito há 50, 100, 200, 1000 anos, as pessoas de 2070 não vão ter o direito de julgar a nós, as pessoas de 2020, porque nós entendemos que a pedofilia é um crime horrendo. Concorda comigo? Essa é a questão. Não se esqueça que uma análise dissociada de um critério histórico, de um critério temporal, é uma análise extremamente falha. As leituras vêm da cabeça das pessoas. Não se prenda em análises simbólicas, porque nós precisamos buscar o verdadeiro significado de tudo que acontece. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e também se inscreva aqui no meu canal. Toda segunda e sexta-feira eu tenho temas muito importantes, muito prementes e com esse tratamento buscando dar uma visão crítica para vocês em matéria de direito administrativo, direito do Estado, administração pública, política, história e tudo mais que nos interessa. Um abraço.